Juízes capítulo 16, quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Obrigado, varão. Vamos ler o 22 novamente. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Vamos fazer uma oração, feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, primeiramente te agradecer, Deus, por mais este dia. Te agradecer, Senhor, por nos permitir estarmos reunidos novamente em Tua casa, na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Deus. Abençoa, Senhor, cada mãe, Deus. Em nome de Jesus, aonde tiver uma mãe, Senhor, no Brasil, no mundo, que ela venha a ser abençoada pelas Tuas mãos fortes e poderosas, que ela venha a ser honrada, Senhor, que o coração dela venha a se alegrar, Senhor, através dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus, dê a cada mãe, Senhor, saúde e sabedoria, Deus. Dê a elas, Senhor, direcionamento, discernimento da Tua palavra, para que ela possa ensinar os Teus filhos o caminho que deve andar. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço também, Deus, que as comportas dos céus estejam abertas sobre este lugar e que as Tuas bênçãos venham ser derramadas sobre as nossas vidas, Deus. Que o Senhor venha entregar a cada um, Senhor, aquilo que ele necessita. Se é cura, Senhor, libera a cura. Se é libertação, Senhor, liberta, Pai. Se é uma palavra de exortação, Senhor, que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, que assim seja, Deus, mas que nós estejamos no centro da Tua vontade, Pai. Que a verdade do Senhor seja uma verdade estabelecida nas nossas vidas, nos nossos atos, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Que a nossa vida venha glorificar o Teu santo nome, Pai. E em nome de Jesus, usa-me como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que não seja, Deus, a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Que não seja, Deus, a minha palavra, mas a palavra do Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, nós já queremos lhe agradecer por tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar e em nossas vidas. E em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, igreja? Poderia assentar em nome de Jesus. Eu quero aqui compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. O tema dessa mensagem é a importância de uma aliança com Deus. Nós entendemos que a aliança, ela significa um compromisso entre os homens. A aliança, ela é feita de forma bilateral. Em um matrimônio, em um casamento, eu firmo uma aliança com a minha esposa, de amá-la, de respeitá-la, independente das circunstâncias, até que a morte nos separe. Só que da parte dela perante a minha pessoa é da mesma forma. Mas a aliança estabelecida por Deus sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, é uma aliança que ela tem os termos de forma unilateral. Essa aliança, os termos, as condições, ela é determinada, ela é ditada através de apenas uma pessoa, que chama-se Deus. Deus, ele estabelece uma aliança com o povo de Israel no Antigo Testamento. Deus estabelece uma aliança com o povo dele, os escolhidos deles, os judeus e os gentios, através da vida de Jesus no Novo Testamento. A aliança que Deus estabelece comigo e com você, na obediência, ela gera bênção. Na desobediência, ela gera maldição. Mas por que a aliança estabelecida por Deus sobre a vida do homem, ela é unilateral? Porque aquele que determina os termos, ele é fiel para cumprir aquele que ele fala. Agora nós precisamos estar atentos em cumprir aquilo que é determinado por Ele.
Deus ele faz uma aliança com o povo, dizendo que ele não acabaria mais com a terra através do dilúvio. Ele estabeleceu uma aliança, um arco no céu, que é o arco-íris. E o que aconteceu no dilúvio, no tempo de Noé, isso nunca mais acontecerá. Por quê? Porque Deus estabeleceu esta aliança. Deus ele estabelece uma aliança através da vida de Sansão. Nós lemos aqui que os filisteus, os inimigos de Deus, os inimigos de Sansão, o pegaram, o prenderam e furaram os seus olhos. Sansão agora ele não tem visão. Sansão ele está sem direção. Sansão ele não sabe por onde caminhar. Mas o que levou Sansão a perder a visão? O que levou Sansão a se enfraquecer? O que levou Sansão a se tornar um homem igual a qualquer homem? Porque nós falamos que nós somos diferentes do que estão lá fora. E nós somos diferentes. Nós não somos melhores, mas nós somos diferentes, porque quando Deus habita em nós, Ele nos faz diferente, não tem como ser igual. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes de entregar sua vida para Jesus. A própria Bíblia ela diz que eu e você, nós somos nova criatura. Ei, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, então as nossas práticas elas são novas. O nosso caminhar, ele é diferente. A minha vontade, a sua vontade, o modo de enxergar, ele é diferente. O que saía da nossa boca outrora, agora não sai mais. Antes eram palavras torpes, e agora é adoração. Antes era difamação, mas agora é o quê? É louvor, é glória. E isso é minha vida, essa é a sua vida. Mas Sansão, ele está agora em uma situação totalmente humilhante. Por quê? Porque se quebrou uma aliança com Deus. Quando você faz uma aliança com Deus, tudo que se refere à sua vida tende a crescer, tende a prosperar. Você quer ver um exemplo? Pega a sua vida hoje. Faz um comparativo com a vida que você tinha antes da sua conversão. Como que era a minha vida há 17 anos atrás, antes de eu entregar minha vida para Jesus, quando eu entrei nesse lugar, no dia 25 de setembro de 2005. Como que era a minha vida? Nessa data, nesse domingo, eu entrei por aquela porta. Separado da minha esposa pela terceira vez, quebrado financeiramente, não tinha estrutura emocional nenhuma, como um homem humilhado, porque não tinha como sustentar uma casa, não tinha como dar uma palavra de ensino adequada para os filhos, porque não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus, que é a verdade. Essa era a minha vida quando eu entrei nesse lugar. E o que Deus fez? E o que Deus está fazendo? E o que Deus vai fazer? Então essa aliança com Deus, ela vai perpetuar até Jesus voltar. Mas se eu quebrar essa aliança, as coisas não vão caminhar. E eu corro um risco muito grande de me tornar uma pessoa pior do que a que eu cheguei aqui no dia 25 de setembro de 2005. Obrigado. Então a aliança com Deus, ela é algo que vai trazer os benefícios para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor. Qual que era a aliança que Sansão tinha que cumprir perante Deus? De não permitir navalha na sua cabeça. Ele tinha que manter as suas tranças.
Sansão não era para tocar em nada imundo. Sansão não era para beber nenhuma bebida forte. Não comer da fruta da vide. Isso era o que Deus estabeleceu para Sansão. Me disse, isso é algo difícil para o ser humano cumprir. Não é. Não é. Deus, Ele fala para mim e para você, para que nós andemos num caminho de santidade, não é difícil. Deus, Ele diz para mim e para você, que eu preciso meditar na palavra dEle de dia e de noite, para que os meus dias sejam abençoados. A palavra de Deus diz que eu preciso vigiar os meus olhos, que eu tenho que fugir das concupiscências da carne. E isso é difícil para a igreja do Senhor, não é? Mas tem pessoas que falam, pastor, para uma pessoa apaixonada por Deus, não é. Para uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, não é. Porque aqueles que experimentaram a glória do Senhor, não troca essa glória por nada nesse mundo. Eu lembro dos prazeres que eu tinha de estar na mesa de carteado. Para mim, naquela época, era o melhor lugar, o lugar que existia na face da terra. É estranho dizer isso, mas era porque eu estava preso, eu estava cego. Mas quando Deus abriu os meus olhos e me libertou do jogo, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, aqui, passados 5 dias que eu entreguei minha vida para Jesus, eu passei na porta do cassino. Porque eu estranhei, eu sentia vontade de jogar todos os dias. E eu já tinha 3, 4 dias que eu não tinha vontade de jogar. E aquilo para mim não era normal, mas para Deus era, porque Ele já tinha me libertado. E aí o que eu fiz? Eu peguei o carro e fui para a porta do cassino, lá no setor 1. Quando eu fui passando com o carro devagarinho, para ver o que eu sentia, e o que eu senti foi algo que me assustou. Igreja, eu senti uma ânsia, mas tão forte, que eu pensei que eu ia vomitar dentro do carro. Eu peguei esse carro e saí, e fui embora. Eu cheguei no pastor Orlando na época e falei para o pastor Orlando o que tinha acontecido. E o pastor Orlando falou para mim assim, falou assim, Nil, Deus, Ele te libertou. Aquele lugar não é mais ambiente para você. E a Bíblia diz, Nil, fugir da aparência do mal. Nunca mais fui. Sabe por quê? Porque aquele lugar não é mais para mim. Aquele lugar não pertence mais a mim. Aquele lugar não me faz bem. O lugar que me faz bem é este lugar. É a presença do Senhor, é o meu lugar. A presença do Senhor é o seu lugar. A presença do Senhor era para ser o lugar também de preferência de Sansão. Mas Sansão, ele foi tomado por alguns sentimentos que hoje derrubam muitas mulheres e homens de grande conhecimento. Pessoas que muitas vezes estão com os nomes bombando. Mas quando a vaidade pega, quando a arrogância pega, quando a soberba pega, é certo a queda. Nós fomos levantados para glorificar o nome dEle. Quando nós buscamos a glória para nós, Deus, Ele faz questão de nos colocar no nosso lugar. O que você fizer, faça o melhor, mas é para Ele, é para a glória dEle. Sansão começou a brincar com a sua vida espiritual. Sansão, ele escolhe uma mulher para se casar, que ele não poderia ter escolhido, mas ele foi advertido pelos seus pais. Quando ele escolhe uma mulher dos filisteus para se casar com ela, os pais falam para Sansão, Sansão, não existe mulher
em nosso meio, eu quero esta. Uma desonra para os pais de Sansão. Ei, uma desonra para Deus. Sansão, ele é tomado pela soberba, onde ele era capaz de fazer qualquer coisa. Você é capaz de fazer qualquer coisa quando você está cheia do Espírito Santo. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa quando somos cheios do Espírito Santo, mas entenda, você só faz porque o Espírito Santo está em você. Eu só faço através do Espírito Santo. Nós não fazemos nada sem Ele. Ei, nós sem o Espírito Santo, nós somos vazios. Nós sem o Espírito Santo, nós somos humilhados perante os homens, perante as pessoas. Nós sem o Espírito Santo, nós somos apenas mais um no meio da multidão. O Espírito Santo faz de mim e de você, ei, templo. Lá fora nós somos corpos. Aqui dentro nós somos templo, morada. Ei, você entende o valor que você tem? Você entende o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Você entende a aliança que Deus estabeleceu para mim e para você? Deus, ele estabeleceu uma aliança para mim e para você. Uma aliança de vitória. Nós vamos ter vitória em tudo. Em tudo. Por mais que as pelejas que nós estamos vivendo, parece que nós vamos ser derrotados, eu quero dizer para você, parece, mas não vai ser. Parece. Eu já passei por lutas que eu achei que eu não levantaria. Eu achei que eu não levantaria. Mas essa luta que eu passei só foi para me mostrar o quão pequeno eu sou perante de um Deus tão grande que me ama e que me levanta e que me diz: filho, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, sou o teu Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Sansão, ele desonra os seus pais. Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Efésios 6, 2, 3. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo que corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quando você honra seu pai e sua mãe, isso aqui é verdadeiro. E quando você desonra, o contrário também é verdadeiro. O que você vê de jovens morrendo? Por quê? Veja o comportamento deles. Esse dia eu estava conversando com algumas pessoas e eu vi uma reportagem que o meu coração se entristeceu tanto que desceu lágrima. Lágrima. O rapaz tinha sido preso e a mãe daquele rapaz chegou na delegacia. Uma mulher humilde. E ela virou para aquele rapaz, para o filho dela e disse: não foi para isso que eu te gerei. Veja a humilhação que você está fazendo eu passar. Olhou para o policial e falou assim: pode levar. Se ele cometeu, ele tem que pagar. E ela virou ainda para aquele filho e falou bem assim: não espere uma visita minha naquele lugar. Aquilo assim, o meu coração ele entristeceu demais. Muito. Porque eu já fui vergonha para minha mãe. Já fui vergonha para minha mãe. O tempo que eu era solteiro, o tempo que eu era briguento, o tempo que as pessoas iam lá em casa e falavam para elas assim: olha, fala para o seu filho não subir no CPA1, porque ele bateu em fulano e esse fulano vai matar ele. E eu chegava em casa, ela estava aos prantos. Mas sem conhecimento, sem Deus, vazio. Hoje meu coração se alegra pelo que Deus está fazendo na minha vida. E hoje a minha mãe ela pode olhar para mim e sorrir.
Ela pode olhar para mim e me abraçar. Hoje eu posso ouvir da boca da minha mãe que ela me ama e eu posso dizer para ela o quanto que eu amo ela. Mas se não é Deus entrar na minha vida, a humilhação continuaria, a vergonha ia reinar. Mas no lugar da vergonha e da humilhação, Deus ele reina. Deus ele opera. Mas esse papel é meu e seu. Quem tinha que vigiar era Sansão. Quem tem que vigiar a sua vida é você, não é o seu irmão. Eu não tenho que vigiar a vida de ninguém. Eu não tenho que saber o que um faz ou deixa de fazer. Eu preciso fazer, você precisa fazer. E fazer o melhor, e fazer bem feito. E quando te perguntarem algo, da tua boca vai sair: glorificado seja o nome do Senhor. Você cresceu, cresci. Mas glória a Deus por esse crescimento. Porque se não fosse Ele, eu não chegaria em lugar nenhum. Como você mudou? Mudei. Deus está trabalhando na minha vida. E ainda vai trabalhar. Sempre é Deus. Nossa, mas o seu casamento ele foi restaurado. Foi. Glória a Deus por isso. Porque foi Deus que restaurou. Hoje eu e Deise estamos dentro da igreja pela misericórdia do Senhor. Foi Ele que restaurou o nosso casamento. Hoje nós podemos conversar sobre relacionamento. Mas nós tivemos batalhas, tivemos lutas. Não queira saber quantas e como foram. Ensinaram muito. Estamos aprendendo bastante. Temos que aprender demais. Demais. Hoje nós temos um pouquinho de bagagem para que a gente possa compartilhar com outros casais. Temos? Temos. Estudando, lendo e das surras que levamos. Quando operamos na nossa vaidade e na nossa soberba e que deu tudo errado no nosso casamento. E quando Deus ele entra e diz: se eu não governar, vai separar. E quando Deus governa, Deus ele não separa. Deus ele une. Quando Deus ele governa, ele não desfaz, ele edifica, ele solidifica. E é assim que é a minha vida e a sua vida. Quando nós colocamos Deus, tudo caminha. Eu vejo pela a nossa vida financeira. Fizemos cursos, fizemos. Pesquisei várias coisas, pesquisei. Mas se não é Deus abençoar e abrir as portas, nada acontece. Nada acontece. A parte de buscar, de capacitar é minha parte. A parte de abrir as portas e abençoar é a parte dele. E quando você faz uma aliança com Deus, quando você está debaixo dessa aliança com o Senhor, ei, ninguém impede a bênção sobre a sua vida. As pessoas vão falar, elas vão julgar, elas vão criticar, mas Deus ele vai continuar te abençoando. Porque a aliança que Deus ele tem com você, a aliança que Deus tem comigo, os ruídos externos não têm como interferir. Os ruídos internos não têm poder para quebrar essa aliança. Você quer ver uma coisa? Quando você estabelece uma aliança com seu esposo, perante Deus, não existe galã na face da terra que faz você quebrar essa aliança com seu esposo. Não tem beleza, não tem riqueza. Não tem. Sabe por quê? Porque o nosso casamento ele tem que estar alicerçado em Deus, aliançado em Deus. Quando você pensa em pecar contra o seu cônjuge, o primeiro sentimento que tem que botar no seu coração é que você vai trair primeiro a confiança de Deus. Veja o quão sério isso é. E Deus ele não brinca com isso. Deus ele honra a aliança que ele estabelece.
Sansão, ele é tomado pelo Espírito Santo. Sansão, ele mata um leão. Sansão, ele é tomado pelo poder do Espírito e ele consegue matar um leão. E não satisfeito com isso, passado um tempo, ele volta lá para ver como que estava a carcaça do leão. Me fala uma coisa. Qual que é a vantagem de alguém ir lá ver algo que está podre? Me fala. Sabe o que me faz lembrar isso? O que me faz refletir sobre isso? Sobre aquele que está vendo uma paisagem tão linda, cheia de flores, um jardim tão lindo, maravilhoso, e deixa de contemplar isso para olhar um cadáver, cheio muitas vezes de verme. É aquele que deixa de olhar para a sua esposa e começa para olhar aquelas que estão lá fora, vazias e sem Deus. Deixa de contemplar um jardim que Deus colocou na sua presença para você cultivar e para você cuidar e amar. E você começa a olhar para aquela que está lá fora, que parece uma flor, mas é verdadeiramente um espinho, que vai te furar e vai te matar. Sansão vai lá, e no cadáver, que muitas vezes poderia estar cheio de vermes, tinha algo doce. Algo que aos nossos olhos parecia saboroso. E além dele pegar aquele mel e comer, se contaminando, ele dá para os seus pais. Filhos, tome cuidado com uma situação. O buraco que você entra, muitas vezes você não vai chorar sozinho. Você vai trazer lágrimas para a vida da sua mãe e do seu pai. E você pode ter certeza que se seus pais e sua mãe não cobrar isso de você, Deus ele vai cobrar. Porque ele falou para Sansão: não tocarás em nada imundo. E se você toca, quem que te cobra? Quem vai te cobrar é aquele que falou para você não tocar. Se Deus ele fala para você andar em santidade e você não anda, Deus ele vai requerer de você essas práticas. Mas nós queremos ter uma vida abundante. Nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós queremos ter uma vida abençoada por Deus. Nós sonhamos, nós projetamos, mas muitas vezes os nossos sonhos, os nossos projetos e as nossas atitudes diárias não incluem o projeto principal, que chama-se Deus. Sansão se esqueceu de Deus. Sansão ele se deita com uma prostituta. Sansão coabita com uma mulher imunda. Aquele que é separado para Deus. Ei, um nazireu está coabitando com uma pessoa que está dominada por Satanás. Imagina essa união de luz e trevas, não existe. Sansão está caminhando para a sua própria destruição. Os seus passos diários estão dirigindo você para onde? Os seus olhos têm contemplado o quê? Você consegue apreciar a beleza do seu cônjuge? Ou os seus olhos hoje estão apreciando as belezas externas? Eu quero te falar uma coisa. Toda a imagem que você vê lá fora, que não seja do seu cônjuge, é uma miragem. Não é realidade. Eu vi esses dias de um pastor algo muito interessante. Ele estava dizendo para um amigo dele
que era um cara mulherengo demais. Mas assim, não era o cara que ficava com as mulheres. Mas ele cobiçava todas. Todas as mulheres que ele vira lá fora, com roupinha de academia, com shortinho curto, ele falava assim, meu Deus, você não pode olhar, né? Mas eu olho. Mas olha que doçura, que não sei o que. Ele elogiava todas as mulheres. E como ele era da casa desse cara, ele falava assim, olha, eu preciso falar alguma coisa para você hoje, não como seu amigo. Hoje eu quero falar com você como pastor. Eu nunca vi você elogiar a sua esposa. Por quê? Que você elogia todas as mulheres lá fora, mas você não elogia a sua esposa. Ele falou assim, pastor, eu não sei nem por que eu estou com ela. Mas as mulheres lá fora, elas são bonitas. Elas se cuidam. A minha, ela não se cuida. Ela só anda mal vestida. Aí ele falou assim, deixa eu te perguntar uma outra coisa, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu preciso saber. A sua esposa trabalha na onde? Não, ela não trabalha. Ah, então você que sustenta a casa? Sim, sou eu que sustento a casa, então investe você nela. Se ela não tem dinheiro e você tem, investe você nela. Seja você o primeiro a investir nela. Compre roupas belas que você olha na vida das outras pessoas e coloca nela. Paga para ela um tratamento no salão. Isso é um compromisso seu. E aquele cara ficou sem assunto. Ele não tinha palavras. Sabe por quê? Porque os olhos dele foram abertos. Porque se a mulher ela estava maltratada, era culpa dele, não era culpa dela. Se ela não andava bem vestida, era culpa dele, não era culpa dela. Então seja você o investidor do seu lar e do seu casamento. Seja você. Não critique o cabelo dela. Pague um salão para ela. Não critique os sapatos que ela usa. Pega ela e leve e dê um sapato para ela. Porque se a bateria do seu carro raiar, você é o primeiro a comprar. Isso aqui é o sentimento que tem dentro de um coração de um homem quando ele se deita com uma prostituta. Ele não honra o Deus que ele serve. Ele não honra o Deus que o levantou. Ele não honra o propósito de Deus sobre a vida dele. E você pensa que a família está feliz com Sansão? Você pensa que a mãe que gerou ele, que era estéril, que recebeu uma palavra da parte de Deus, dizendo que o seu ventre vai gerar, é um propósito meu, ele está separado para mim. E o que ela está vendo é totalmente o contrário. O filho está em decadência, que propósito é esse? Agora, não é o propósito. Aonde está Deus na vida de Sansão? Mas a pergunta também não é essa. Aonde está Sansão? Perante o propósito de Deus, aonde está Sansão? Quando a gente olha para as nossas finanças, muitas vezes, e a gente olha assim, Senhor, aonde está a bênção do Senhor sobre as nossas finanças? Recita até Malaquias. Mas a pergunta sua não pode ser essa. A pergunta sua tem que ser, Josenir, aonde está a sua fidelidade perante o Senhor? Porque se existe algum problema em alguma área da minha vida, eu preciso enxergar a falha que está em mim e não nele. Porque se tem alguém que está falhando, sou eu. Muitas vezes eu vou ficar igual Sansão estava, cego. Mas eu preciso falar para o Senhor, Senhor, me mostra aonde está a falha. Uma pessoa que quebra uma aliança com o Senhor, ele é um forte candidato para blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus. Eu lembro que quando Deus me libertou do cigarro,
eu sempre comprava algumas coisinhas naquele Mercado Dias, lá no 1º de março. A gente morava na Aroeira, eu passava no Mercado Dias, comprava alguma coisa que estava faltando lá para casa, mas era coisa pouca, né? Porque a gente estava ainda no processo de lapidação. Então eu comprava lá, um exemplo, 500 gramas de carne moída, um macarrão, pronto, era a nossa janta. E eu comprava o cigarro na época, só que eu tinha sido liberto do cigarro. E eu cheguei um dia lá, comprei algumas coisinhas que Deise falou, e eu passando no caixa, e quem estava no caixa era a dona. Aí ela passou a compra e falou bem assim para mim: Nil, hoje você não vai levar cigarro? Eu falei: graças a Deus eu fui liberto do cigarro. E ela não é crente. Aí ela fez assim para mim, ó. É? Falei assim, Deus me libertou do cigarro. E para minha surpresa tinha um senhor, de mais ou menos uns 70 anos, que estava colocando a minha compra na sacola. Eu acho que amigo dele estava ali ajudando. E esse senhor, ele ouviu. E ele virou para mim e falou assim: olha, desculpa intrometer na conversa de vocês. Eu falei assim: não, está tranquilo. Ele virou para mim e falou bem assim: não foi Deus que libertou você do cigarro? Eu falei: sério? Ele falou assim: não foi. Foi a sua força de vontade. E naquela época eu estava afinado. Aí eu falei assim: o senhor está grandemente equivocado. Porque pelas minhas forças, eu tentei várias vezes, inúmeras vezes que eu não sei mencionar para você quantas. Senhor, eu falhei em todas. Mas na hora que eu falei para o Senhor, se o Senhor não me libertar, eu não vou conseguir parar. Ele me ouviu e me atentou e me libertou. Aí ele falou para mim assim: eu sou conhecedor da palavra, mas já tem um tempo que eu saí da presença do Senhor. Eu falei: pois é. Se o Senhor, com as suas próprias forças, voltar para o caminho do Senhor, o Senhor vai entender o que eu estou dizendo. E Deus, ele vai mudar a sua realidade. E aquele senhor baixou a cabeça e o olho dele ficou vermelho. Eu pensei que ele ia chorar. E eu olhei para ele e falei assim: nunca é tarde demais. Deus, ele fez na minha vida e pode fazer coisas maiores na vida do Senhor. Deus te abençoe. E fui embora. E eu peguei aquele carro e fui dirigindo para casa e comecei a lembrar como que Deus me libertou do cigarro. Começou passando um filme, como que se Deus precisasse e não precisa, fortalecer essa fé em mim, que foi Ele quem fez. Falei: não precisa, eu sei que foi o Senhor. Porque eu sei o que é ser fumante. E eu sei a vontade que eu tinha de ser liberto. Mas eu tinha vontade de ser liberto, não era por causa da saúde. Como assim, pastor? Não era. Nós tínhamos convertido, a gente não era casado. E eu falei para o pastor olhando, eu falei assim: eu quero batizar. Ele falou assim: você precisa fazer duas coisas naquela época. Você precisa casar e você precisa ser liberto do cigarro. Eu falei: eu vou batizar. Eu vou casar e eu vou ser liberto do cigarro. Ei, eu busquei isso. Nós estamos casados, eu estou liberto do cigarro, estamos batizados. Se você buscar, você vai encontrar. Porque aquele que busca, encontra. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Ei, Sansão, ele não tinha o conhecimento de Deus na sua vida. Isso não é uma verdade, pastor, eu vou te mostrar. Quando você experimenta, quando você vê realmente o agir de Deus sobre a sua vida, nada e ninguém te tira mais desse lugar. Tem um hino que a gente canta. Quem já experimentou, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Ei, assim tem que ser a minha vida e a sua.
lá fora precisa te dar náuseas. Lá fora precisa te causar enjoo. Agora aqui dentro precisa gerar em você paz. Precisa gerar em você alegria. Eu estava conversando com um rapaz. Hoje era para ele vir aqui na igreja. É um rapaz que tem lá no Alfamol. É um cara novo, ele fez 18 anos antes de ontem. Um rapaz muito comunicativo. E essa semana eu parei lá para conversar com ele sobre assunto de celular, que ele vende celular. E aí a gente começou a conversar e nós entramos na questão da palavra. Foi algo assim direcionado por Deus. E ele começou a falar para mim assim: Joseni, eu era líder dos jovens. Eu fui batizado em línguas. Eu pregava. E eu me decepcionei com o meu pastor na época. E eu saí da igreja. Mas desde que eu saí da igreja, o Espírito Santo, ele me incomoda para voltar. Aí ele me mostrou a esposa, a namorada dele, uma mocinha novinha, mexendo no celular, acho que ela estava jogando. Falou assim: aquela ali é minha namorada. Ela é católica. Eu falei: mas ela é um apoio para você voltar ou uma barreira para você voltar? Ele falou: isso aí é um tapa na minha cara. Ela fala para mim: você precisa voltar. Eu falei: ela fala isso para você? Ele fala assim: fala. E eu já comecei a ir em outros lugares. Eu fui até num centro de Umbanda. Falei: sério? Ele falou assim: fui. E lá no centro de Umbanda tem a parte boa e a parte ruim. Pois é, então você não pode ficar lá. Porque se tem parte boa e parte ruim, o que você quer lá? Porque na igreja só tem parte boa. Ele falou assim: não, tem a parte ruim e a parte boa também. Eu falei: qual que é a parte ruim dentro da igreja? Ele falou assim: as pessoas. Eu falei: as pessoas, elas são a parte ruim para você, dentro da igreja? Ele falou assim: é. Eu falei assim: não, você está errado, as pessoas, elas são parte boa. Ele falou assim: por quê? Eu falei: porque quando você vai para a igreja olhando para as pessoas, você não pode ir para a igreja. Agora, quando você vai para a igreja para olhar para Deus, aí você deve ir para a igreja. Porque as pessoas que estão ali, ela precisa estar igual você. Elas não estão por causa das pessoas, elas estão por causa de Deus. Então uma pessoa que está do meu lado, na minha frente, atrás, não me incomoda, porque eu estou olhando para Deus. Não existe nada bom lá no centro de Umbanda. Dentro da igreja tem tudo de bom. Ali tem pessoas que estão sedentas, buscando a Deus, querer ter uma vida transformada como você precisa, como eu preciso. E isso é todos os dias. Aí ele falou assim: meu Deus, mas eu nunca olhei dessa forma. Mas olha dessa forma, porque quando eu olhava para as pessoas, eu pensei em sair da igreja. Mas quando Deus olhou para mim e disse: ei, os seus olhos precisam estar em mim. Porque eu estava cego. E Deus, ele abre os nossos olhos. E nós começamos a olhar para o Senhor. E entendemos que nós precisamos dele, como as outras pessoas que estão ali precisam dele. Aí ele falou para mim assim: quando você for pregar, me chama para ir lá. Eu falei: te chamo, cara. Eu te chamo. Novo. E você conversa com ele. E você vê que existe ainda uma chama que queima. Existe uma chama. É certo que Deus não desistiu dele. É certo que Deus, ele não vai desistir de mim nem de você. Sansão, ele brinca. Sansão se contamina. Sansão começa a fazer um joguinho com Dalila sobre aquilo que enfraquece ele. Imagina você começar a brincar com o inimigo, com aquilo que vai desmoronar a sua fé. Aí você começa a deixar um dia da semana sem orar. Aí já não são mais um dia na semana, são 2. Aí depois são 3. Aí você não ora mais, você não lê mais, você não congrega mais. Ei, você está fora da presença. A aliança, ela foi quebrada. E é assim que o inimigo faz. Sansão, ele foi falando,
até que ele entregou tudo na mão do inimigo. O inimigo ele vai ficar o quê? Ao nosso redor, bramando e rugindo até poder nos pegar. Mas Jesus ele fala, a palavra ela diz que se eu resistir a Satanás, ele vai fugir de mim, porque ele vai ver que é perca de tempo. E sabe quando que nós conseguimos resistir ao inimigo? Quando nós estamos dominados por Deus. Sansão está cheio de si. Sansão está cheio do seu eu. E essa vaidade, essa soberba o prendeu. Essa vaidade, essa soberba o cegou. Sansão ele foi cego. Quando nós perdemos a visão espiritual, nós deixamos de crer nas promessas do céu. Quando nossos olhos espirituais eles estão cegos, fechados, nós não podemos dizer, igual o salmista disse, no Salmo 121, 1 e 2. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ainda que você não enxergue, você precisa ter uma convicção que a luta que você passar ou que estiver passando, o recurso vem dele. Ei, ninguém pode impedir. Deus ele decreta a nossa vitória, ninguém consegue mudar o resultado. Mas algo me chama a atenção em Sansão. Sansão, depois de cego, depois de humilhado, depois de ter matado vários filisteus, depois de ser contaminado pelo mel, pela prostituta, agora Sansão está dentro do templo de Dagon. Sansão, escolhido por Deus, está num lugar de humilhação. Ele era para estar num lugar como este, de honra, de glória. Um lugar que você muitas vezes entra por aquela porta com a cabeça baixa, porque o fardo que colocaram lá fora está fazendo você quase que arrear. Mas aí quando você entra aqui, Jesus olha para você e diz: ei, esse fardo hoje eu tiro das suas costas. Hoje eu mudo a sua história. A sua realidade será outra. Quem falou que você será derrotado mentiu. Porque a vitória eu já decretei sobre a sua vida. A vitória estava decretada sobre a vida de Sansão. Lembra do versículo 22? Preste atenção. Raparam a cabeça de Sansão. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer. Raparam a cabeça de Sansão. Deus se retira de Sansão. Mas Deus não desiste de Sansão. Tiraram o cabelo, Senhor, mas está crescendo novamente. Deus ele não desiste de mim e de você. Deus ele nunca vai desistir do propósito que ele estabeleceu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nunca! Independente do que o inimigo faça ou tenta fazer comigo e com você, Deus ele vai estabelecer a honra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Como que isso acontece, pastor? Para a gente finalizar. Sansão é levado para o templo de Dagon. E a Bíblia fala que o rapaz que conduz Sansão o coloca entre os dois pilares que sustentavam o templo. Sansão coloca as suas mãos em cada pilar. A intenção de Sansão é derrubar o inimigo.
é acabar com o inimigo, mas Sansão ele não consegue fazer isso sozinho. Porque ele está fraco, porque ele está sem Deus. O Espírito Santo não está nele, mas o cabelo está crescendo, pastor. E Sansão faz algo que chama a minha atenção. Sansão se esvazia de si mesmo. Sansão reconhece que a força que ele tinha não era dele, era de Deus. Sansão reconhece que tudo que ele conseguia fazer de extraordinário não vinha dele, vinha de Deus. Sabe aquelas coisas que Deus coloca na sua mão? Glorifica. Sabe aquelas conquistas que Deus libera para você? Exalta Ele. Porque por nós mesmos a gente não conseguiria. E Sansão ele ora. E ele diz: Senhor, lembra-se de mim só mais uma vez. Só mais uma. Eu preciso só de mais uma. Sabe quando você faz uma oração para o Senhor, dizendo para o Senhor, Senhor, só mais uma vez, ou seja, eu não preciso mais do que uma, porque eu já entendi. Eu não preciso de 2, 3 oportunidades, não, eu preciso só de uma, porque eu já entendi. Que não sou eu, é o Senhor. Que não é a minha força, é a força do Senhor. Não é o meu querer, é o querer do Senhor. Não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Só mais uma vez, Senhor. Só mais uma. Ei, Deus ouviu a oração dele e tomou a vida de Sansão. E Sansão entregou a sua vida pelo propósito de Deus. Ele derruba os pilares e mata os filisteus. E a Bíblia fala que na morte de Sansão ele matou mais filisteus do que em vida. Quando você reconhece o poder de Deus sobre a sua vida, a derrota dos inimigos que afligia você está decretada. Sabe quando vem aquela dor por causa daquela enfermidade e você fala: Senhor, o teu poder é mais forte, é maior do que essa dor. E quando você consegue enxergar isso com seus olhos espirituais, aquela dor, ela deixa de incomodar. Porque Deus ele começa a operar. E isso é uma realidade para a minha vida e para a sua vida. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quando você consegue se esvaziar de você mesmo, quando você dá lugar ao Espírito Santo na sua vida, e Deus ele começa a encher você da presença dele, enquanto muitos estão desistindo, nós que estamos cheios, a gente persiste, a gente continua. Enquanto param, nós continuamos a nossa caminhada. Porque nós não somos movidos pela nossa força, mas pela força dele. E hoje, muitas vezes, tem pessoas desanimadas dentro da igreja porque está faltando a presença do Senhor. Está faltando fazer uma nova aliança com o Senhor. Tem pessoas que estão tão distantes e que precisam voltar correndo para a presença do Senhor. Existem muitas coisas que muitas vezes não estão evoluindo na nossa vida, porque o que falta em nós é mais presença dele e menos eu, menos você. E nesse momento eu quero fazer 2 orações. A primeira é perguntar para você:
Tem alguém em nosso meio que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Se você nunca tomou essa decisão na sua vida e hoje você entendeu que você precisa entregar sua vida para Jesus, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se tiver alguém em nosso meio que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor e hoje você entende que você precisa retornar, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Faça uma nova aliança com o Senhor. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da sua família. Tem alguém em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com o Senhor? Porque se tiver, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Glória a Deus, Senhor. Por inteiro. Vem aqui na frente. Tem mais alguém que gostaria de reconciliar com o Senhor ou entregar sua vida para o Senhor? Se tiver, eu te convido. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. E isso é só você que pode fazer. Eu não posso fazer por você. Se tem, não existe nada que te impede de vir. Eu te convido mais uma vez. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Está voltando para a presença do Senhor. Uma aliança estabelecida. Glória a Deus por isso. Igreja, levante suas mãos para cá. Vamos orar pela vida dela. E eu não sei porquê, mas existe mais alguém que precisa reconciliar com o Senhor. Eu vou falar só mais uma vez para você. Se você está aqui, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Aumentou. Olha para trás aí para você ver.